Muito bom, pessoal. Desculpa, falha minha, falha grande. Eu tava conversando com a Débora e compartilhando a devocional de hoje com ela e eu perdi o horário. Desculpa, pessoal. A gente vai cantar uma música que eu ia até treinar antes, mas eu não treinei. Não sei nem se vai sair bem a música, mas quem conhece aí, essa música se chama O Bem Supremo e deixa eu ver, não sei nem a cifra. Antes eu, antes eu, antes eu, antes eu te conhecia, de ouvir falar. Vou ter que tirar na hora, tá, pessoal? Então vai ser meio na raça. Vamos lá. Calma aí, será que eu liguei o som? Desculpa, pessoal, deixa eu ligar o som. Ah, não, tá certo. Vai lá. Essa música é exatamente o livro de Jó, tá? O finalzinho, a gente vai terminar o livro de Jó hoje. E ele fala sobre isso. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora é de contigo andar, tá? Vamos lá. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, eu venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabe, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, eu venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida. Que bom é tua vida em minha vida. Cristo é a nossa vida e o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação.
Cristo é a nossa vida e o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque o Senhor morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. E em meio a tantas dificuldades da vida, Pai, nós podemos olhar para Ti e dizer que antes nós conhecíamos o Senhor de ouvir falar, mas que olhando para a Tua palavra e vivendo contigo e confiando no Senhor, hoje nós podemos dizer, Pai, que conhecemos de contigo andar. Fala conosco, Deus, toca no nosso coração, que o Teu Espírito Santo possa tocar no coração de cada pessoa que está nessa devocional hoje, que o Teu Espírito Santo fale conosco e nos guie com a Tua mão, Pai. Te louvamos e te agradecemos e pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo nos ensine e fale conosco mais uma vez nessa manhã. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Pessoal, me perdoa, viu, pessoal? Eu que falhei aqui. Tava entretido aqui na devocional e perdi. Vamos lá. Vamos acabar mais um livro da Bíblia. Yeah! Vamos acabar o livro de Jó hoje, né? E a gente fez a devocional antes de ontem, né? E a gente terminou com Jó 36. E aí eu pedi para vocês ontem, né? A leitura de ontem era o 37, 38 e 39. E eu falei para vocês que no 38 Deus começa a falar, né? E é muito interessante quando Deus começa a falar, porque quando Deus começa a falar, a gente vê que nenhuma das perguntas que Jó fez para Deus foi respondida. É muito interessante que Deus, ele esperou, né? E eu acho interessante isso, né? Deus esperou Jó falar tudo o que ele tinha para falar, para aí então Jó ele entrar, né, na conversa, aliás, Deus entrar na conversa e conseguir colocar Jó no lugar certo, né? Eu tava pensando numa outra música para cantar hoje, né? Mas eu achei melhor essa, porque essa é a música que fala sobre esse texto. Mas uma música que eu gosto muito chama Deus, somente Deus criou o mundo e tudo que nele há, né? E quando eu lembro que eu tenho um irmão em Cristo lá de Diadema, que é um dos meus melhores amigos. Muitos aqui conhecem. O nome dele é Paulo Bettiol, né? E o Betts, a gente cantava essa música de madrugada. E sempre que a gente cantava Deus, somente Deus, ele falava assim, essa música coloca Deus no lugar que ele merece e me coloca no lugar que eu mereço. E é exatamente isso que está acontecendo nesse momento, quando Deus começa a falar, Deus começa a declarar: meu, onde você estava quando eu criei o mundo? Onde você estava quando eu separei as águas da terra? Onde você estava, né? Isso é o que a gente chama de perguntas retóricas. É a pergunta que a gente já sabe a resposta. E que Deus, na verdade, ele faz todas essas perguntas e ele na verdade, não quer ouvir resposta do Jó, porque essas perguntas, elas são óbvias, né? Essas perguntas são... a gente já sabe a resposta. Mas todas essas perguntas do 38, do 39, né? E também porque o 40 continua essa conversa, mas assim, é para a gente poder olhar para a grandeza de Deus. Sabe, pessoal, lembra quando eu falei sobre o problema da comiseração, né? O problema da comiseração, acho que umas 3 devocionais atrás, eu falei sobre o problema da comiseração. A gente fica com esse negócio, ai, coitadinho de mim,
que eu sofro, que eu tô passando por isso, que eu, né, que eu, é tanto que eu, que você acaba não enxergando todas as coisas grandiosas que Deus tem feito nas nossas vidas e a gente acaba ficando preso nas nossas, nos nossos problemas e a gente não consegue enxergar um Deus grande, maravilhoso, muito acima de tudo aquilo que a gente está passando e que tem cuidado de nós e que tem abençoado as nossas vidas. Né? Então essas perguntas fazem isso. Vamos lá, o capítulo 40, então, a gente vê assim que Deus ele começa com uma perguntinha bem curta, né? Porque Deus fala assim, quem te censuras, né? Na verdade, Deus está falando assim, o que você me diz? Ainda quer me acusar de alguma coisa? Né? Deus está falando para Jó, você ainda quer me acusar de alguma coisa? Né? E aí, versículo 3 a 5, o Jó, ele responde, estou sem palavras, não deveria ter aberto a minha boca. Né? É interessante a gente olhar para Jó nesse momento, e Jó está fazendo algo que eu queria conversar com vocês sobre isso, né? Jó, ele está querendo, de uma certa maneira, o que o Jó está fazendo aqui, ele está reconhecendo o seu erro. E eu queria dizer para vocês que uma das coisas mais difíceis da humanidade é reconhecer o erro. E eu queria dizer para vocês quão importante é você reconhecer o seu erro. Sabe, pessoal, a gente não gosta de levar a culpa pelos problemas, não, sabe? Isso não é um problema só seu. Isso é um problema meu, isso é um problema da humanidade, né? A humanidade é assim, ela não gosta de receber culpa, né? Então, assim, acontece o erro. Aí você, ao invés de falar assim, fui eu, me perdoa, né? Não, mas é por causa daquele outro lá, né? É aquele lá que fez aquilo comigo, por isso que aconteceu isso aqui, por isso que eu fiz isso, né? A gente nunca quer ser culpado, né? Deus, lá em Adão e Eva, né, eles pegaram o fruto, Deus chega para Adão e fala assim, Adão, o que você fez? O Adão fala, não fui eu, foi a mulher que você me deu, né? Então ele culpou, Adão culpou a Deus e culpou a mulher. Aí Deus fala para a mulher, mulher, o que você fez? Não fui eu, foi a serpente, né? Aí chega pra serpente, o que você fez? Como ela não fala, tomou, né? Então, assim, você vai rastejar o seu ventre na terra, né? Então, assim, eu penso, sabe, que isso não é um problema de agora, isso não é um problema que vai ser solucionado, mas eu entendo que nós, como cristãos, nós, como pessoas em Deus, cheias do Espírito Santo, nós precisamos aprender a reconhecer os nossos erros. E eu vou falar até um pouco mais, pessoal. Eu sei que isso vai soar um pouco estranho, mas às vezes a gente assume erros até que não fomos nós que cometemos, né? Algumas vezes eu já assumi erros que eu não cometi. Mas sabe, pessoal, eu entendo o seguinte, quando alguém da igreja comete um erro e alguém vem, já aconteceu isso, tá, pessoal? Já aconteceu isso. Um pastor de outra igreja veio falar para mim que um membro da nossa igreja tinha feito um erro grave. E eu lembro que eu abaixei a minha cabeça e eu falei, me perdoa, o erro foi meu. O cara ficou constrangido, né? O pastor ficou constrangido e falou assim, mas não foi você. Eu falei, não, eu quero assumir a culpa, porque eu sou o pastor dessa igreja, eu sou o pastor desse membro, e se ele errou, a culpa foi minha porque eu não instruí ele para ele fazer a coisa certa. Eu lembro que esse pastor que falou para mim, ele ficou tão constrangido, que ele me pediu desculpa por ter falado aquilo. Você entende? Então, assim, eu acho que um primeiro passo para sua cura, para restaurar um problema na nossa vida, é nós reconhecermos a nossa fraqueza e a nossa insignificância diante de um Deus eterno,
poderoso, majestoso e que tem os pensamentos mais altos do que o nosso. Pessoal, isso aqui é muito importante. Isso aqui é lição do livro de Jó. A lição, a intenção de Deus, presta atenção no que eu vou falar. A intenção de Deus, diante dos 40 capítulos que vieram, do começo de Jó até agora, do capítulo 38 e 39, de todas as falas, de todas as perguntas de Deus, a intenção de Deus era que Jó admitisse a sua inferioridade e a sua incapacidade diante de um Deus eterno, criador dos céus e da terra. A intenção de Deus era, a intenção de Deus dentro dessa história, dentro dessa conversa, é que Jó não deveria ter criticado a Deus. Jó não deveria ter falado, maldito dia que eu nasci, Deus, por que você faz isso comigo? Deus, por que a sua mão é pesada comigo? Deus, por que você me deixa desse jeito? Deus, por que você faz isso comigo, eu? Você entende, pessoal? A gente tá olhando pro lado errado. A gente está olhando para a coisa errada, pessoal. Ao invés de olhar para Deus, a gente olha para o eu. Coitado de mim, estou sofrendo, que estou passando por isso, que estou... Não tô falando que você, sabe, precisa olhar para você, sim. Mas coloca na balança. Se eu ficar pensando mais em mim, eu vou alimentar minha comiseração. E eu vou ficar o quê? Eu vou ficar me lamentando da minha situação. E eu vou achar que eu sou da mesma altura que Deus. E que Deus está errado em fazer tudo isso comigo. Mas quando a gente volta os nossos olhos para Deus, quando a gente olha para o Deus Criador dos céus e da terra, aí, mais uma vez, né, pessoal? Os nossos problemas ficam pequenos. Mais uma vez a história do avião. Quando você olha o avião lá no céu, ele é pequenininho. E o seu problema é gigante. Mas quando você está perto de Deus, quando você está perto do avião, o avião é grande. E os seus problemas são pequenos. Né? Então é isso que Deus, essa é a intenção de Deus. Deus queria que Jó não criticasse ele. A intenção de Deus nessa história é que o Jó pudesse reconhecer a soberania de Deus, que Jó pudesse reconhecer o quanto Deus tem o controle de todas as coisas, né? E eu entendo que a gente muitas vezes a gente mergulha na nossa comiseração, a gente mergulha nas mazelas da nossa vida e a gente esquece de ver um Deus maravilhoso nas nossas vidas, né? Então, a gente vê aqui que Jó fica sem palavras, do 3 a 5, e é interessante que do versículo 6 a 7, né? O 6 começa assim, que o Senhor começa a falar com Jó no meio de uma tempestade, né? No meio de uma tempestade. E eu acho interessante quando a palavra diz que Deus começa a falar no meio de uma tempestade, porque eu não sei quantos de vocês já passaram por uma tempestade onde a sua vida corria um sério risco de se perder, sabe? Mas algumas vezes eu passei por isso. No Amazonas, eu passei por algumas tempestades onde eu achei que eu ia morrer, né? Mas assim, nessas horas, não é interessante que nessas horas, quando a sua vida está por um fio, quanta coisa passa na tua cabeça? Quanta coisa passa na tua cabeça? Uma dessas situações eu levei 50 jovens para fazer uma viagem missionária no Amazonas. 50 jovens estavam dentro de um barco, né? Um barco enorme. E aí começou uma tempestade, pessoal. O barco, ele começava a pular assim. E a água começou a entrar dentro do barco. Eu lembro de eu sair de onde eu estava. Quando eu pisei no chão, a água estava vindo no meu joelho. Eu falei, meu Deus, eu sou o líder dessa viagem missionária,
vai morrer 50 jovens, o que que eu vou fazer, né? Minha esposa tava lá, a Yuyu tava lá com 2 anos, né? Com 1 ano, aliás, e pouco. Ela tava lá, né? E eu falando assim, meu Deus, vai morrer todo mundo. Mas não é interessante que no meio da tempestade, Deus se torna mais real pra gente? No meio da tempestade, parece que a mão de Deus vem assim na sua cabeça e fala assim: calma, meu filho, calma, vai dar tudo certo. Não é interessante? Assim, você que já teve filho pequeno, né? Quando, quando nosso filho está chorando, machucou, e a gente dá um abraço, não é interessante como já melhora muita coisa? Sabe, pessoal, eu tenho uma teoria que, assim, a gente precisa ser que nem criança, porque a criança tem mais fé que a gente, né? Você já viu uma criança ser curada por um beijo, né? A criança machuca e você fala assim: ah, vem aqui, o papai vai dar um beijinho, vai sarar. Aí você dá um beijinho e sara. Como assim, né? Você entende? Você entende que Deus, ele faz a mesma coisa com a gente? Se você tiver fé nele, se você crê que ele é o seu pai, a sua mãe, que ele é seu, que ele te ama, que ele quer o melhor para você, e no meio da tempestade, no meio da dor, no meio da aflição, aí vem Deus e fala assim: posso te dar um beijinho? E aí ele dá esse beijinho que talvez não cure totalmente a minha ferida, mas já para de doer. Porque você sabe que tem um Deus que está na sua vida e que te ama e que quer o melhor na sua vida, né? E assim vem o versículo 6 e o versículo 7. O versículo 8 e a 14, Deus ele fala para o Jó assim: você acha que eu fiz alguma coisa de errado? Você acha que eu fiz alguma coisa de errado? Né? E eu queria dizer para vocês que, na verdade, a gente olha para a nossa vida e a gente não entende 100% dela, né? Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas assim, a gente olha assim: poxa Deus, mas por que que está acontecendo isso? Por que que eu estou no meio de uma pandemia? Por que que aqui no meu país tem uma crise tríplice? Você já percebeu que a gente está vivendo uma crise tríplice? É crise econômica, crise política, né? A gente está vivendo uma crise gigantesca, né? Gigantesca, né? E a gente fala assim: por que que Deus está fazendo isso? Eu quero compartilhar uma coisa com vocês, irmãos. Essa tem uma música que eu gosto muito. Eu só não canto ela porque eu não consigo cantar com a voz desses caras aqui, porque a voz deles é muito boa, muito melhor que a minha. Eu não consigo cantar. Mas essa música, ela fala assim, ela se chama O Tapeceiro, né? Eu vou ler essa música para vocês. A música fala assim: tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente no seu tear. O tapeceiro não se engana, sabe o fim desde o começo, traça voltas, mil desvios, sem perder o fio. A minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, né, se você vira do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte para a honra e glória do tapeceiro. A minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e triste. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa e tudo coopera para o meu bem, né? E essa música é linda, pessoal. Se você puder ouvir, anota aí, O Tapeceiro do João Alexandre, né? E é fantástico, pessoal, porque você já pegou um tapete, aqueles tapetes, sabe, trabalhado, tal, com lã, não sei o quê, e você vira por trás, né? Quando você levanta o tapete ali onde está a sujeira, né? Onde você varreu a sujeira para baixo do tapete,
Dizem que os loucos estão embaixo do tapete, né? Porque é debaixo, porque é louco varrido, né? E tá tudo lá embaixo. Brincadeira, que piada besta. Mas assim, quando você vira o tapete do lado do avesso, as cores estão todas bagunçadas. Você vê um monte de fio fora do lugar, você vê um monte de cores toda misturada e você não vê o que está acontecendo. Você se pergunta, nossa, mas por que é tão bagunçada a minha vida? Por que eu vivo desse jeito? Por que eu casei com uma pessoa dessa? Por que eu perdi a minha mãe, meu pai, meu filho, meu amigo, meu avô? Por que as coisas acontecem assim na minha vida? Por que o meu trabalho não é o trabalho que eu quero? Por que eu sofro tanto? Por que eu não tenho momentos de alegria? Você entende? Porque a gente não está enxergando do lado certo. E aí, se você confiar em Deus e se você entender que Deus é o tapeceiro que está fazendo essa obra na tua vida, a hora que você conseguir enxergar pelo lado certo, você vai ver a perfeição da obra de Deus na sua vida. E eu entendo, sabe, que de uma certa maneira Deus está falando isso para Jó. Você acha que eu fiz alguma coisa de errado? É porque você não viu pelo lado certo, né? Você não viu pelo lado certo. Pessoal, pensa comigo. Se Jó não tivesse passado por tudo isso na vida dele, nós aqui que estamos estudando Jó há 5.000, 4.000 anos depois de Jó, a gente não ia mudar a nossa forma de pensar em Deus se não fosse a história de Jó. Eu ouvi de uma irmã essa semana que ela falou assim que o livro, ela ousa dizer que o livro que ela mais gosta da Bíblia é o livro de Jó. Pô, mas eu pensei, né, cara, mais que João, cara, mais que Romanos. Eu fiquei pensando, mas poxa vida, essa irmã é ousada mesmo em falar que o Jó é o livro mais. E se Jó não tivesse passado por tudo que ele passou, ele não ia ensinar a gente hoje a olhar Deus não buscando um prêmio, mas buscando a vontade dele nas nossas vidas, né? Então, assim, aí você vê, eu penso assim, né? Se você conseguir enxergar pelo lado certo, Deus vai te abençoar muito. E aí, o versículo 8 a 14, a gente vê que Deus, ele fala assim, será que você tem os braços fortes como o meu? Né? Você não tem braço forte como o meu. Para as minhas queridas irmãs, vocês não têm o braço forte nem para abrir a tampa de uma compota de azeitona. Toda hora que vem tem para abrir uma compota de azeitona, você fala, amorzinho, você pode abrir a tampa para mim? Me falaram já que as mulheres elas não têm essa musculatura para girar a tampa, por isso que elas não conseguem abrir. Essa semana minha filha ela quebrou a tampa da geleia porque ela não conseguia girar. E aí quando eu vejo na mesa o vidro quebrado com a tampa do lado, e eu olho para minha filha toda alegre, feliz, comendo geleia com torrada. Eu falei, Yuyu, você é doida? Não, pai, eu tirei os caquinhos e eu tô comendo a geleia de baixo. Eu falei, menina, você é doida, não pode comer, me dá isso aqui. Tava comendo vidro, a menina tava comendo vidro. Porque quebrou a tampa, ela não abriu, mas ela conseguiu quebrar a tampa. Né? Então eu vejo, sabe, pessoal, que será que você tem o braço, assim a gente está falando de um ser humano, mas será que você tem os braços de Deus? Sabe? Será que você consegue fazer as coisas que só Deus pode fazer? Né? Então é isso que Deus está falando. Deus está falando para você, você precisa confiar em mim. E aí, do final do capítulo 40, do 15 até o final, e o 41 inteiro, ele fala sobre dois bichos, né? Dois bichos, e que muitos de vocês já devem ter entrado em crise para saber que bicho é esse, né? Do 15 ao 17 ele fala de um bicho chamado Bemote, né? E eu vou falar para vocês quem é Bemote, né? Bemote, ninguém sabe.
Ninguém sabe que bicho é esse. Ó, eu já falei para vocês, né, que o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia, né? E por ser o livro mais antigo da Bíblia, alguns entendem que nessa época de Jó existia bichos que a gente não conhece hoje, que já foram extintos, né? Então, assim, a melhor explicação, que eu não concordo, desculpa pessoal, mas eu não concordo. A maioria dos teólogos apoia a ideia de que esse primeiro bicho, o bemote, é um hipopótamo. Eles falam que é um hipopótamo porque ele é grande, é forte, é indomável, come capim, tem músculo na barriga, né? Músculo na barriga. Imagina, músculo na barriga. Deve ser igual eu, né? Eu tenho uma barriga imensa, né? Deve ser só músculo, né? Mas eu pensava que olhando para o hipopótamo, você consegue encontrar várias dessas características. Porém, tem uma característica que não tem, porque ele fala, o Jó fala aqui, que a cauda desse bicho é como um cetro, né? E aí eu queria que vocês lembrassem até do cetro do rei Xerxes da história da Esther, né? O cetro é um bastão gigante que tem uma bola em cima, né? E esse cetro era uma é um sinal de poder, de soberania, né? Só que você já viu o tamanho do rabo do hipopótamo? O hipopótamo tem um rabinho desse tamanho assim. Então, assim, eu acho que não era um hipopótamo. Então, algumas hipóteses dizem que o behemoth é um tipo de um dinossauro. Um tipo de dinossauro triceratops. Não sei se você já estudou dinossauros assim, nem é tão interessante, mas assim. Tinha uma época que eu ficava decorando nomes dos dinossauros, né? Mas é coisa minha da minha cabeça besta. Né? Mas assim, é provável que fosse um bicho tipo um Triceratops, que é um bicho tipo. É uma mistura de. Vou colocar três bichos aqui. É uma mistura de elefante, rinoceronte e hipopótamo com três chifres na frente. Né? Então, assim, esse bicho é o primeiro bicho que Deus está falando. Ó, você criou o behemoth, você consegue domesticar o behemoth, né? Esse monstro gigantesco, né? Vamos chamar de hipopótamo, vai, porque pra gente é mais fácil. Eu não acho que é hipopótamo, por quê? Porque em Israel não tem hipopótamo. O hipopótamo tá na África, né? Então, assim, tipo assim, onde que você vai achar hipopótamo na região de Israel, né? Então, assim, não sei de onde que o cara tirou a ideia de hipopótamo, mas tudo bem, né? E não dava para viajar assim, fazer safari na África para você ver. E não tinha canal do Animal Planet naquela época para você assistir o que é um hipopótamo. Então, assim, eu acho, mas tudo bem, vamos chamar de hipopótamo. O hipopótamo, nesse caso, né? Quando Deus está falando, do versículo 15 até o final, ele está falando o seguinte: você consegue controlar o incontrolável? O hipopótamo ele era incontrolável. Ninguém tem um hipopótamo de estimação em casa, né? Porque não vai caber na tua casa, né? Eu vejo gente que põe cachorro dentro do apartamento e já acha uma loucura porque não cabe, né? Imagina você colocar um hipopótamo na tua casa. Você tinha que ter um portão especial. Nem o elevador de serviço ia levantar o hipopótamo para tua casa, né? Então assim, não tem como. É incontrolável. O Deus está falando assim: o incontrolável, o indomável, o perigoso. Você consegue controlar isso? Não. Então Deus está falando: eu consigo. Eu consigo. Todas as coisas que você acha difícil na sua vida, Deus está falando assim: eu consigo. Eu posso te ajudar, eu posso controlar o incontrolável, eu posso ajudar as pessoas que estão passando por dificuldade, eu posso sustentar aquele que sofre, eu posso controlar aquilo que ninguém consegue controlar. É isso que a gente olha para o Bemote e entende. Aí no 41 ele fala sobre o Leviatã das águas, né? Então é outro monstro das águas. Quem seria o Leviatã, né? O Leviatã, pelas hipóteses e pela característica mais provável,
de interpretação, a melhor interpretação seria que esse Leviatã fosse o crocodilo, né? O crocodilo, né? Porque assim, mas Joel, tem crocodilo no mar? Tem crocodilo no mar, né? Não aqui no Brasil, porque aqui no Brasil todos os jacarés eles são de água doce. Mas em outros lugares do mundo existe crocodilo do mar e os crocodilos do mar são maiores do que os jacarés da Amazônia. Isso que eu já cacei um jacaré na Amazônia de 4 metros e os jacarés do mar são maiores, os crocodilos do mar são maiores do que o jacaré da água doce. Mas também não acredito que seja o crocodilo, né? Mas assim, existem algumas outras duas hipóteses de animais que a gente tem hoje. Um seria o grande tubarão branco, né? Porque fala que ele tinha dentes e que tinha escamas, né? Mas o tubarão quase não tem escama, mas tudo bem. E o outro bicho que poderia ser a orca, que seria aquela baleia assassina, aquela branca e preta, sabe? Aquela orca, a baleia assassina, né? Lá do SeaWorld dos Estados Unidos, né? E aí eles acham que é esses dois bichos. Mas eu também, opinião minha, lendo as características do bicho do capítulo 41, eu não colocaria como nenhum deles. E mais uma vez, a terceira hipótese seria que fosse um bicho pré-histórico, tipo um dinossauro, sei lá, um bicho do mar que pudesse engolir toda a água do Rio Jordão. Porque fala que o bicho conseguia beber toda a água do Rio Jordão, né? Então, tipo assim, não tem como um bicho pequeno desse conseguir fazer isso, né? Bom, independente disso, a gente vê o quê? Dentro desses dois blocos de fala de Deus, olhando para esses dois bichos, o Bemote e o Leviatã, na verdade Deus está falando assim: você conseguiria controlar o Leviatã? Você conseguiria domar ele, levar ele para passear, ou dar comida para ele, ou alimentar ele? E quem sustenta um bicho desse tamanho? Quem sustenta um bicho desse tamanho? Então Deus está falando: se eu consigo sustentar um bicho desse tamanho, por que que você duvida que eu possa cuidar de você? É por isso que lá em Mateus 6,33 a gente lê: busque, pois, em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Na verdade, nós precisamos colocar a nossa confiança em Deus. Nós precisamos descansar nos braços do Pai e saber que Ele é Deus e confiar na grande majestade desse Deus maravilhoso nas nossas vidas, né? Então, assim, e ele fala com o Leviatã não se brinca, né? Ele fala assim: ninguém brinca com crocodilo, na verdade. E quem brinca se dá mal, né? Então, assim, eu entendo que de uma certa maneira, Deus está falando também. Com as coisas de Deus não se brinca, né? Com as coisas de Deus não se brinca, a gente tem que levar a sério. Vamos lá, 42 então, o Jó, para acabar o livro de Jó, né? De 1 a 6, Jó respondeu: bom Deus, estou convencido. Quem é esse que critica os propósitos de Deus? Né? E muitas vezes a gente critica os propósitos de Deus, muitas vezes quando a gente faz esse tipo de pergunta, né? Mas Deus, por que que você faz isso comigo? Deus, por que que eu estou passando por isso? Deus, por que que, né? E a gente faz essa pergunta: o que que eu fiz de errado para merecer isso? E essa é uma lição que nós precisamos aprender nas nossas vidas, né? O sofrimento não vem só porque eu fiz algo de errado. O sofrimento vem também para me purificar, o sofrimento vem também para me treinar, o sofrimento vem também para me fortalecer e me deixar mais forte, né? Então é importante a gente aprender essa lição junto com Jó. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado, né? Deus fala: nenhum dos planos, o Jó está falando para Deus: Deus, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Agora, é bom você voltar essa frase para você, né? Por quê? Porque os seus planos podem ser frustrados. Os planos de Deus não podem ser frustrados, mas os seus planos podem ser frustrados. Você entende, pessoal? Muitas vezes a gente faz planejamentos nas nossas vidas
E é assim, né? Eu vou falar como é que a gente faz. A gente faz um plano e a gente fala, Deus, o plano tá aqui. Agora faz o meu plano acontecer. Porque eu quero que seja feito o meu plano, não o teu. Eu quero o meu plano. E aí o que acontece? O seu plano vai por água abaixo. Seu plano vai por água abaixo. E aí sabe o que você faz? Você começa a reclamar de Deus. Ah, Deus, por que, que você não fez o meu plano dar certo? Eu fiz tudo direitinho, Deus, eu orei, eu coloquei, eu fiz jejum pro meu plano. Você não fez jejum para Deus, né? Você fez jejum pro seu plano, né? Eu fiz um jejum pro meu plano, eu fiz um jejum para você fazer o que eu quero. Você entende, pessoal, que muitas vezes a gente ora errado? Você entende que muitas vezes a gente ora de forma errada? A gente faz o plano e fala, Deus, faz a tua vontade em cima do meu plano. Sendo que toda vez que a gente lê a palavra e a palavra ensina a gente a orar de que maneira? Senhor, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a sua vontade. A oração do Pai Nosso, né? Deus, que seja feita a tua vontade. E sabe, pessoal, não tem nada de errado em você fazer planos, tá? E eu acredito que Deus, ele te fez, ele colocou em você para você fazer plano, né? E se você, e aí eu penso o seguinte, né? Se você está conectado com Deus, se você está conectado com Deus, o seu planejamento já está embutido o relacionamento com Deus, e aí fica mais fácil do seu plano dar certo, porque você está conectado com Deus. Agora, uma pessoa não ora, não busca Deus, não tem compromisso com Deus, não ouve a voz de Deus. Aí ela faz um plano. Ela faz um plano mirabolante. Vou abrir uma empresa, vou investir nessa empresa, e a empresa vai ser assim, vai ser assado, e aí eu vou ganhar muito dinheiro. E aí depois que você planeja tudo, você põe ali, você vai na igreja. Sabe aquela pessoa que vai na igreja só para pedir coisa para Deus? É gente que só lembra de Deus para pedir as coisas. Aí, não, ó. Aí, às vezes a pessoa não tem nem coragem de pedir. Sabe o que ela faz? Ela pede para alguém que vai na igreja orar por ela. Ô, você pode orar por mim? Leva lá na igreja. Leva lá e ora por mim para que esse meu plano dê certo. Você entende? A pessoa não ouvia Deus, não tá nem aí com Deus, e aí fala assim, Deus abençoa o que eu estou planejando, porque afinal de contas tem coisas boas aqui dentro desse plano. E aí eu entendo, pessoal, que as coisas dão errado. E muitas vezes é porque a gente não está pedindo certo, sabe? Você não recebe porque você não pede, e você não recebe porque você pede errado, né? E aí, pastor, mas e aquele texto que a Bíblia fala que tudo que eu pedir no nome de Jesus ele vai me dar? Você já viu? A Bíblia fala isso, né? Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Batei, batei, a porta se abrirá. Tudo que você pedir em meu nome eu vou te dar. E aí eu penso, aí você pensa assim, pô, mas tá lá na Bíblia, cara. Tudo que eu pedir, ele vai me dar, claro. Tudo que você pedir de acordo com a vontade de Deus, ele vai te dar. Você entende que, mais uma vez, se a gente não se relaciona com Deus, se a gente não busca Deus, se a gente não lê a palavra, se a gente não conhece a Deus, se a gente não busca os interesses desse Deus, se a gente não busca fazer as vontades desse Deus que controla todas as coisas, que criou o mundo, que separou as águas da terra seca, que fez a humanidade, que criou toda esse mundo perfeito, em sincronia, que deu inteligência para o homem, que deu capacidade para o homem, se a gente não conhece esse Deus, se a gente não confia nesse Deus, se a gente não coloca a nossa vida nas mãos desse Deus, muitos dos seus planos podem ser frustrados, mas o plano de Deus nunca vai ser frustrado, porque Ele é Deus.
E aí eu penso, pessoal, que nós precisamos prestar atenção nisso. Nós precisamos colocar nossa vida nas mãos desse Deus que tem os planos que nunca são frustrados. E coloca na tua cabeça. Os seus planos podem ser frustrados, mas os planos de Deus não. As coisas não acontecem sempre do jeito que a gente quer. Mas Deus tem um plano para tudo isso que está acontecendo na sua vida. Né? Vamos lá que eu quero falar uma coisa bem legal hoje. Aí a palavra de Deus ela fala assim, ainda do versículo 1 ao 6, né? O Jó ele se arrepende e ele confessa, falei sem compreensão, fiz pouco das maravilhas acima do meu fiz pouco das maravilhas e os teus pensamentos são maiores do que os meus. E aí ele fala, antes eu ouvia falar, mas agora eu te conheço, pois vi com os meus próprios olhos. Retiro tudo o que eu disse. Sou miserável e me arrependo. Perdoa. Deus, aos olhos... ele fala o seguinte, que Deus, aos olhos dos amigos de Jó, Deus fala para os amigos de Jó, aliás, né? Cansei de vocês, tudo que vocês falaram de mim e de Jó. E ele fala assim, interessante, né? Que esses amigos que foram mais inimigos do que amigos, Deus fala assim, olha, o Jó vai orar pela vida de vocês. E aí eu penso, pessoal, você já orou para aquelas pessoas que te fizeram mal? Você já orou para aquelas pessoas que pisaram na bola com você? Você já orou por aquelas pessoas que te atacaram, que fizeram algo ruim com a sua vida? Você já orou por elas? Então ora. Deus está falando para ele, Joel, mas não consigo. Elas fizeram muito mal para mim. Não, ora. Não, Deus, mas Deus não, pastor Joel, elas me machucaram muito. Ora por elas. Pede a bênção na vida delas. Sabe, pessoal, quando a gente ora pelas pessoas que nos machucaram, sabe o que a gente está fazendo? Dentro de você, você tem o Espírito Santo de Deus que habita na sua vida, porque desde que você entregou a sua vida para Jesus, o Espírito Santo habita em você. E você tem a carne. A carne ainda está... A Gálatas 5 fala assim, que a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Então todos os dias nós estamos brigando, existe uma briga dentro de nós mesmos em fazer a coisa certa e fazer a coisa errada. Fazer a coisa certa, fazer a coisa errada. Se você ler Romanos capítulo 7, você vai ver que até Paulo tinha isso. Paulo falava assim, mas as coisas boas que eu quero fazer eu não faço, e as coisas ruins que eu não quero fazer, essas sim eu faço, né? E eu penso o seguinte, pessoal, quando a Bíblia está falando, ore por aquelas pessoas que te fizeram mal, ore por aquelas pessoas que te machucaram, sabe o que a Bíblia está falando para você? Aciona o Espírito Santo que mora no seu coração. Não aciona a sua carne. Porque quando você fala assim, aquela pessoa fez o mal para mim, eu desejo que ela dê tudo errado na vida dela, eu desejo que isso que ela não tenha sucesso. Quando você faz isso, sabe que você acionou dentro de você a carne. De uma certa maneira, eu vou até falar, talvez eu seja meio esquisito, mas assim, você está ressuscitando o velho homem crucificado na sua vida. Você está deixando o velho homem dominar sobre o novo homem, sobre você. Você está acionando a carne e não o espírito. E o que Deus quer na sua vida é que você acione o Espírito Santo na sua vida, né? Então, assim, quando Deus fala para Jó que Jó precisa orar pelos seus, que o Jó vai orar pelos seus amigos, e aí ainda diz que o eterno Deus aceitou a oração de Jó pelos seus amigos. Isso é fantástico, pessoal, isso é maravilhoso. Isso aqui é algo que não existe fora do cristianismo, eu acho, cara. É você olhar, para você acionar o Espírito Santo dentro de você e falar assim, Deus, faz a tua vontade e não a minha. Agora eu queria falar sobre algumas coisas que a gente aprende aqui nesse final de Jó, né?
Jó, as lições de Jó. Primeiro eu queria dizer para vocês que a gente aprende com Jó o poder do arrependimento. O que é o poder do arrependimento, né? Jó, ele se arrepende, no final do livro de Jó, Jó, ele se arrepende de ter reclamado com Deus. E esse arrependimento, pessoal, é um arrependimento que a gente hoje, a gente chama isso de quebrantamento. Quebrantamento. O que é um quebrantamento? É quando você reconhece que você é pequeno diante de Deus, quando você reconhece que Deus é muito maior do que você, do que os seus planos, do que as suas ideias incríveis, do que todos os dons e talentos que Deus deu para você, e que você não é nada diante desse Deus. O arrependimento é o quebrantamento de coração. Abra sua Bíblia em Salmo 51, versículo 16 e 17. Salmo 51, 16 e 17. A palavra de Deus diz o seguinte, vou ler na RA, tá? Na revista atualizada. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria. Não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus, né? Então, de certa maneira, uma coisa que eu aprendo em Jó é: eu preciso estar diante de Deus sempre com o coração quebrantado, arrependido dos meus pecados, das minhas falhas, da minha carnalidade, né? É o que a gente faz para a gente realizar a Santa Ceia. Aliás, esse domingo é domingo de Santa Ceia, né? Primeiro domingo do mês, né? Ai, como eu amo a Santa Ceia, pessoal. Eu não sei, eu acho que é por isso que eu nasci para ser pastor. Eu amo demais a Santa Ceia, é um negócio que eu gosto demais de fazer, né? Participar, de realizar, eu amo a Santa Ceia, né? O momento da gente fazer, todo mundo dar uma paradinha, refletir num coração quebrantado, olhar para Jesus, lembrar da sua morte, do seu sacrifício, da ressurreição, né? E adorar a Deus por aquilo que Ele fez por nós, porque Ele derramou o seu sangue precioso, porque a carne dele foi fustigada por causa de nós, e pelas suas feridas nós somos curados, né? E nós somos curados por isso. Então, falando em cura, a segunda coisa que eu vejo assim de lição nesse último capítulo de Jó é a confissão. Pessoal, como é importante a confissão nas nossas vidas. Nós precisamos confessar, primeiro, para ser salvo. Para ser salvo em Jesus, nós precisamos confessar. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 10, versículo 9. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Romanos 10, 9. Ele vai dizer o quê? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Nós precisamos confessar para ser salvos. E eu gosto dessa palavra, pessoal. Eu gosto muito dessa palavra. Nós precisamos verbalizar. Sabe o que é verbalizar? É transformar pensamento em palavras. É transformar ideias em palavras. É tirar aquilo que está no coração e declarar em voz alta, em palavras para Deus. Sabe, pessoal, eu vejo que assim, para muitas pessoas a oração não faz sentido. Você sabe por que a oração não faz sentido para muitas pessoas? É porque elas pensam assim: pô, mas se Deus já sabe tudo o que eu quero, para que eu preciso falar? Se Deus já sabe o que passa na minha cabeça, por que eu preciso falar? Se Deus sabe e consegue ler o meu coração, para que eu preciso falar? Você precisa falar. Por isso que eu gosto dessa palavra verbalizar. Você precisa verbalizar. Você precisa transformar em ação. Você não pode viver no campo dos pensamentos. Deus não te criou para ser um filósofo. Deus te criou para ser uma pessoa que pratica, que vive, que resplandece a luz de Jesus através das suas ações, através das suas palavras, através das suas atitudes.
Então, verbalizar é essa ideia de confessar diante de Deus. Quantas vezes, pessoal, quantas vezes Jesus chega para um cego, para um paralítico, e chega para eles e fala assim, o que você quer? É claro que Jesus sabia o que eles queriam, não é verdade? Jesus não sabia que o cego queria ver? Jesus não sabia que o paralítico queria andar? Deus não sabia que aquele paralítico do tanque de Betesda queria andar? Que ele queria ser curado daquele mal na vida dele? Deus sabia? Sabia. Então por que Jesus chega para esse doente e fala assim, o que você quer? Sabe? Às vezes eu fico pensando assim, se eu fosse o cego, eu ia falar assim, ô seu Jesus, eu que sou cego ou é você? porque é lógico que o que eu quero é enxergar. Mas sabe, pessoal, por isso que eu acho que uma das coisas mais importantes é a gente entender que Deus quer que nós verbalizemos as nossas ideias. E é por isso que a oração é algo tão importante nas nossas vidas. Porque Deus quer que a gente fale. Deus quer que a gente confesse. Deus quer que a gente declare. Ah, não, mas eu já reconheço na minha mente que Deus é grandioso. Não importa que você reconheça na sua cabeça, você precisa verbalizar. E é por isso que a gente canta. É por isso que a gente declara. Deus, tu és grande, tu és maravilhoso, tu és majestoso. Eu te amo, Deus, eu quero mais de ti. Tu és o Deus sentado no trono da minha vida. Por que a gente fala isso? Porque a gente está verbalizando algo que está no nosso coração. E Deus quer isso. E eu vou dizer para você por que Deus quer isso. Abra a tua Bíblia em Tiago, capítulo 5, 16. Tiago, capítulo 5, 16. Tiago 5, 16. Ele vai dizer o seguinte, olha só o que a palavra diz. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Curados. Sabe, pessoal, você quer ser curado, você quer, sabe, receber a graça de Deus? Não estou falando da cura física só, não estou falando de algo físico que você pode ganhar, mas no seu coração. As feridas do passado, sabe aquelas palavras que te machucam até hoje? Aquelas situações na sua vida que causaram feridas que você acha que é eterna. Não, não é eterno, não. Porque quando você confessa, quando você dá um testemunho na frente das pessoas, quando você compartilha essa sua dor lá na INC, quando você pede uma oração para compartilhar aquilo que está doendo no teu coração, isso é o primeiro passo da sua cura. Querido, se você tem uma doença e você quer resolver ela, o que você faz? Você vai no médico. E sabe o que você faz quando você vai no médico? O médico fala assim, o que você tem? Aí você começa a confessar os seus problemas pro médico. E confessar os seus problemas pro médico é o primeiro passo para a restauração da sua vida. E essa é uma lição de Jó. Jó, ele está confessando que ele se arrepende, ele está confessando que Deus é grande, ele está confessando que ele é pequeno diante desse Deus maravilhoso. E a última e terceira lição que eu queria trazer para vocês aqui de Jó, a última não, eu tenho só mais uma, tá, pessoal? Essa e mais uma aí eu acabo. Mas essa lição é uma das mais importantes que eu queria trazer para vocês. Para de reclamar na tua vida. Para de reclamar. Eu sei que é difícil, pessoal. Eu tô falando uma coisa que nem eu consigo fazer. Ah, João, você consegue ficar sem reclamar? Eu não consigo, mas assim, a lição que eu aprendo em Jó é para de reclamar na sua vida. Tem a palavra reclamar na Bíblia, ela é costumeiramente chamada de murmuração. E eu entendo que a gente murmura demais, a gente reclama demais da nossa vida, né? Reclama porque o celular não pega, reclama porque a internet não tá boa,
reclama quando tá quente, tá por causa do sol, reclama quando tá frio porque tá frio, reclama porque o cabelo não tá do jeito que eu gosto, reclama porque tem muito sal, porque tem pouco sal, reclama porque eu queria comer aquilo e não tem, reclama porque eu tô preso em casa, reclama porque eu não tô vendo as pessoas, reclama porque deu cãibra no cabelo. A gente reclama por qualquer coisa, pessoal, por qualquer coisa. E sabe, pessoal, por isso que eu gosto, sabe, da nossa Inc, as nossas reuniões de Inc, que sempre começam com uma palavra de agradecimento. Antes de começar a reclamar da vida, acha alguma coisa para agradecer. E aí quando você vê todo mundo agradecendo, não é legal que transforma? Mexe com a gente aqui dentro assim. Caramba, todo mundo tem coisa para agradecer, né? Que legal, né? Aí o que acontece? As suas murmurações já diminuem pela metade. E é interessante, pessoal, a gente tem que parar de reclamar. A gente murmura, né? Um comentário aqui do Lutero diz assim: a gente murmura quando nós não gostamos de uma situação. Nós murmuramos quando as coisas não acontecem do nosso jeito. Lembra que eu falei dos planos? A gente faz planos e quer que Deus realize os nossos planos, né? Mas sendo que a nossa oração deveria ser: Deus, qual que é o teu plano na minha vida, né? Bom, já que eu não estou te ouvindo, Deus, eu vou fazendo os planos aqui. Mas se não tiver de acordo com o teu plano, Deus, que sobressaia o teu plano e não o meu. Mas não, sabe o que acontece? As coisas não saem do nosso jeito, não é verdade? Eu li um livro sobre casamento, eu acho esse livro fantástico. O primeiro capítulo do livro de casamento diz assim: você nunca casa com a pessoa certa. Eu acho essa frase fantástica, fantástica. Por quê? Porque em algum momento da tua vida você vai parar pra pensar e vai falar assim: meu, será que eu casei com a pessoa certa? E a resposta é: você nunca casa com a pessoa certa. Por quê? Porque quando a gente casa, a gente tem planos, não tem? Ah, não, eu quero casar com uma pessoa, né? Um dia, quando eu tava lá no Amazonas, né, e eu tava com 29 anos, solteiro, e aí um missionário coreano comigo, ele falou assim: Joel, não é possível, cara, você precisa casar, né? Eu falei: não, eu sei, mas como que eu vou casar? Aqui no Amazonas só tem jacaré e macaco, mano, vou casar como, né? E aí ele falou assim: não, Joel, vamos criar um projeto de te melhorar para você poder casar. Eu falei: pô, beleza, né? Se você me ajudar, eu agradeço. Aí ele falou assim: o que você quer numa mulher? Aí eu falei assim: eu quero, pastor, eu não quero muita coisa, não, eu só quero 3 coisas. Ele falou: sério? O que você quer? Eu quero que ela seja rica, bonita e concorde com tudo que eu falo. Pô, mano, que coisa melhor do que isso? Aí o pastor deu risada, né? Mas assim, sabe, pessoal? Eu digo assim, às vezes a gente vai fazendo planos e aí depois a gente chega numa conclusão de que a gente não, o nosso plano está diferente do plano de Deus e a gente reclama. A gente reclama por isso, pessoal. Pô, Deus, mas por que você está fazendo isso comigo? Pô, Deus, mas por que eu estou passando por isso, né? E a gente reclama. Para de murmurar. Outra coisa que a gente reclama é quando a gente sai da nossa zona de conforto, né? Tá gostosinho aqui, a gente sai, né? Tava gostosinho pra igreja, tava gostosinho ali o nosso cafezinho, tava gostosinho a gente se reunir, ver a igreja crescer, tava gostosinho a gente sair de um lugar menor e ir para um lugar maior, tava gostosinho, e aí Deus vem e acaba com tudo. E a gente sai da nossa zona de conforto. Qual que é a nossa reação? Reclamar. Igreja, vamos aprender a confiar em Deus. Vamos aprender a deixar a nossa vida na mão de Deus. Eu vou pedir para você abrir num livro que a gente geralmente não abre. É um livro de Judas. Judas fica perto de Apocalipse. É um livro antes de Apocalipse. Abre lá. Judas é tão pequeno que só tem um capítulo. Abre lá. Judas, livro de Judas. Antes de Apocalipse, um livro antes de Apocalipse. O livro de... Não é o Judas, tá, pessoal? Não é o Judas que traiu Jesus, é outro Judas, tá? Todo mundo pensa: nossa, mas como que o traidor escreveu um livro? Não, é outro Judas, tá? Judas, capítulo 1, que só tem um capítulo, versículo 16. Presta atenção nessa palavra, pessoal. Presta atenção nessa palavra. Os tais são murmuradores,
são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Você percebe que a murmuração, ela desperta em você um sentimento de egoísmo? Quando você reclama, você está despertando em você um senso de egoísmo muito grande. Por quê? Porque as coisas não estão acontecendo do jeito que você gostaria que acontecesse, né? Então é interessante a gente pensar nisso, né? Que a gente precisa mudar isso. Vamos ler só mais um texto que tem a ver com uma história para a gente terminar a murmuração. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. Aliás, 9 e 10, tá? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 9 e 10. A palavra de Deus diz assim: não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador, né? Então assim, aí você fala assim: mas pastor Joel, que serpente é essa? Que cobra é essa? Então você que está anotando, anota aí, Números capítulo 21. Você vai lá em Números capítulo 21 e aí você vai ver a história das cobrinhas. Se você quiser, outro texto que fala dessas cobras é João capítulo 3,15, né? Não tem o João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O versículo 15 fala sobre... fala sobre a serpente do deserto. Moisés levantou, assim como Moisés levantou a serpente do deserto, convém que o Filho do Homem seja levantado para que todo homem seja salvo, né? Então, o que acontece, pessoal? Essa serpente, o que era? O povo que saiu do Egito e estava indo para a Terra Prometida, no meio do deserto, eles começaram a fazer o quê? Reclamar. Ah, Deus, que a gente não tem comida. Ah, Deus, que a gente não tem carne. Ah, Deus, porque se eu tivesse lá no Egito como escravo, pelo menos eu estava comendo bem. Ah, Deus, por que eu estou passando por tudo isso? Você entende? Você está caminhando para um bem maior, você está caminhando para a liberdade, você está caminhando para obter a terra prometida e está reclamando da vida. Está reclamando da vida. Para de reclamar. Para de reclamar. Começa a agradecer. Sabe o que acontece com quem reclama? A serpente come, a serpente mata. Você entende? Então, de uma certa maneira, o que esse texto está falando? Para de reclamar. Agradece a Deus. Agora vamos ver só um versículo para a gente solucionar essa questão, que eu não queria deixar o problema da murmuração sem solução, tá? Abre comigo então Filipenses, capítulo 4. Agora tem que ver se está aqui mesmo, porque... Perdi, pessoal. Não lembro, não anotei. Mas sabe onde está aquele versículo que fala tudo posso naquele que me fortalece? Onde está? Deixa eu ver. Filipenses 4,13. Então vamos ver o 12. Filipenses 4,10.
4:10. Vamos ler do 4:10 em diante. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste o favor ao vosso cuidado, o qual também tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Versículo 11. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É isso que eu queria trazer para vocês. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a viver contente. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto na fartura como na fome, e assim de abundância como na escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, o que eu queria dizer para vocês? Né? A gente precisa aprender a viver dessa maneira. E Paulo, assim como Paulo, Jó também viveu dessa maneira. Ele viveu assim, tendo muito ou tendo pouco. No começo ele tinha muito, de repente ele não tinha nada. E no final, Deus restaura todas as coisas dele. Vamos dar uma olhada na restauração de Jó? Do último capítulo, versículo 10 até o 15, ele fala sobre a restauração de Jó. E é interessante você comparar com o começo de Jó. Lembra quando a gente estuda Jó, a gente tem o relato das coisas que Jó tinha, né? Se você for lá para o capítulo 1, você vai ver que Jó tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos e 7 filhos e 3 filhas. E aí o que é interessante é que agora, no final do capítulo, você vê que o Jó tinha 7.000 ovelhas, agora ele tem 14.000. Dobrou. Ele tinha 3.000 camelos e agora ele tem 6.000 camelos. Quem é bom de matemática aí vai fazendo conta, né? Dobrou. Ele tinha 500 juntas de bois, agora ele tem 1.000 juntas de bois. Ele tinha 500 jumentos e agora ele tem 1.000 jumentos. E aí é estranho, né? Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. E agora ele tem 7 filhos e 3 filhas. Aí você fala assim, pô, Joel, mas não tá dobrando tudo? Por que os filhos de Jó não dobraram? E aí tá um negócio que eu acho fantástico, pessoal. Aqui tá uma lição fantástica para nós. Queria dizer uma coisa para vocês. Quando o Jó fala, aqui no livro de Jó, ele fala assim, que tudo dobrou na vida de Jó. Quando chega nos filhos, e ele fala assim, olha, agora você tem 7 filhos e 3 filhas. Sabe o que isso significa, pessoal? Que aqueles filhos que morreram, você não perdeu eles. Eles só estão em outro lugar. E porque o Jó ganhou 7 meninos e 7 meninas, dobrou. Por quê? Porque agora eu tenho 10 filhos no céu. E eu tenho 10 filhos aqui na terra. E somando todos eles dá quanto? 20. E eu queria dizer para vocês que as pessoas a gente não perde. As pessoas, Deus multiplica dando a mesma quantidade, porque isso é dobrar, né? E às vezes multiplica mais do que a gente imagina, sabe, pessoal? Eu lembro que quando eu era missionário no Amazonas, e eu ficava muito triste quando eu chegava no Dia das Mães e eu não tinha minha mãe lá, sabe? E claro que eu tenho minha mãe tá aqui até hoje. Aliás, ela tá aqui ouvindo essa devocional. Mas assim, quando eu tava no Amazonas, a minha mãe não tava lá para eu sair para almoçar com ela. E aí, eu lembro que sempre alguém me ligava e falava assim, Joel, almoça com a gente. Eu falei, beleza, né? E aí eles me chamavam, né? Porque na minha solidão ali do missionário do Amazonas, eu morava tão longe, né? E não tinha como almoçar com a minha mãe. Então eles me chamavam para almoçar com eles. Sabe, pessoal, na nossa igreja, eu não sei se vocês sabem, na nossa igreja, a gente tem vários jovens que vêm estudar em São Paulo, trabalhar em São Paulo, que são do Pará, de Sorocaba, que os pais estão no Japão e ele está sozinho aqui. E às vezes a gente nem lembra dessas pessoas, né? De poder chamar elas para almoçar no Dia das Mães, almoçar no Dia dos Pais. Essas pessoas estão longe, a gente deveria ter um pouco desse cuidado, sabe? Eu tenho uma tia que ela é viúva e a única filha dela mora no Japão. Então toda vez que tem uma comemoração dessa, a gente traz ela para casa, para ela estar com a gente, né? Porque e é isso que a Bíblia fala quando a Bíblia está falando dos órfãos e das viúvas, né?
que a gente tem que ter um cuidado com essas pessoas. E eu digo para vocês mais, que a igreja é a multiplicação da nossa família, né? Se você tem uma família, quando você entra na igreja, assim, eu fico maravilhado. É pena que vocês não abrem a câmera, né? Porque vocês estão de pijama, sei lá. Mas assim, não tem problema. Mas quando eu olho aqui para vocês, eu fico com... O meu sentimento é que vocês são da minha família. Quando nasce o filho da Aninha, quando nasce o filho da Daisy, quando nasce o filho da Noemi, parece que está nascendo um sobrinho meu, sabe? Você entende? De tão querido que são, vira família, né? A igreja se torna nossa família. E última coisa que eu queria falar para vocês, o Jó, ele termina dizendo assim, depois de uma vida bem vivida. E eu queria terminar com isso, sabe? Pessoal, a gente precisa criar um projeto nas nossas vidas, o projeto da vida bem vivida. Você precisa viver bem a sua vida, sabe? Você precisa comer bem, você precisa aproveitar as pessoas que estão vivas. Desculpa, pessoal, eu não estou falando para você esquecer das pessoas que faleceram na sua vida, mas assim, as pessoas que estão vivas hoje, você precisa viver bem com elas. Você, ao invés de ficar se lamentando, né? Hoje eu falei com uma pessoa muito querida que perdeu o marido há pouco tempo. E eu falei com ela, ao invés de você viver no remorso de não ter essa pessoa agora com você, aproveita quem está do seu lado. Eu vou falar uma coisa para vocês, pessoal. Eu ouvi isso de uma pessoa há um tempo atrás, um jovem, falou assim, ô Joel, por que você passa tempo com as pessoas de idade aí, o pessoal, as pessoas mais velhas da igreja? Pô, você devia andar com os jovens, né? E sabe o que eu pensei? Eu falei, porque eu respondi para eles, eu falei assim, olha, essas pessoas mais idosas, eu não vou ter muito tempo, né? Porque já passou dos 70, 80, eu não vou ter tanto tempo com elas, então eu quero aproveitar agora, eu quero viver bem com elas, com essas pessoas. Sabe, eu gosto muito de ir no Ceasa com meu pai, sabe? E muita gente fala assim, mas que inútil, você vai lá pra quê? Né? Tem gente que acha que eu só vou lá pra comer pastel. Eu posso comer pastel em qualquer lugar. Do lado da minha casa tem pastel. Por que eu vou comer pastel com meu pai lá no Ceasa? Parece, pessoal, olha só o que eu vou falar. Parece inútil, parece insignificante, mas isso é viver bem a vida. Pessoal, eu quero pedir uma coisa para vocês. Reavalie a sua vida. Reavalie para que você possa viver bem, sabe? O Jó, no final de tudo isso, o Jó está falando assim, nós precisamos aprender a viver bem, sabe? O pior seria assim, você perder uma pessoa que você ama e ficar se lamentando, falar assim, poxa, podia ter vivido melhor com ela, podia ter aproveitado melhor com ela, podia ter ido no Ceasa com ela comer pastel. Não! Sabe o que acontece? Eu não vou me arrepender disso, porque eu estou vivendo bem a vida. Algumas pessoas podem falar que isso é inútil, que isso é insignificante, mas para mim, as coisas pequenas da vida são extremamente significantes e importantes e eu quero valorizar essas coisas, eu quero viver bem, eu quero aproveitar bem a vida, eu quero aproveitar tempo com as pessoas que eu amo, eu quero viver bem com as pessoas que eu amo, eu quero servir as pessoas que eu amo e eu quero passar tempo com aquelas que têm menos tempo do que as outras. E eu sei que com os jovens eu vou poder passar bastante mais tempo, então eu passo tempo com as pessoas com mais idade do que eu passo tempo com os meus pais, eu ligo para minha mãe e falo assim, mãe, tô com saudade de você, eu vou no Ceasa com meu pai, às vezes eu vou no consultório e entro na sala dele só para ver ele, né? Porque, imagina, se eu não tiver mais ele, eu não vou poder ir lá no consultório e entrar na sala dele e falar, pai, eu vim aqui só para te ver, só para te dar um abraço, só para te dar um beijo nessa sua testa careca, né? E eu penso assim, sabe, pessoal, a gente precisa aproveitar melhor a vida. Às vezes a gente corre tanto, a gente está tão preocupado com o trabalho, está tão preocupado em ganhar coisa, está tão preocupado em acumular coisas na nossa vida e a gente acaba não vivendo bem as coisas importantes da nossa vida. Pessoal, crie esse projeto, viva bem, né? O texto de Jó para mim termina assim: viva bem a vida bem vivida, né? Que você e eu possamos viver bem a nossa vida. Amém? Maravilha, terminamos o livro de Jó. Pessoal, que coisa mais gostosa, né?
E a gente vai entrar em Salmos agora. Ô, coisa boa, coisa boa. Coisa boa é ler Salmo, pessoal. É só alegria, né? Não, tem momento de tristeza também, mas geralmente é só alegria. Vamos lá, alguém tem algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa, alguma dúvida? Pastor, Sim? Rosana, pastor, Fala, Rosana, querida. achei tão mais do que assim a importância da palavra do devocional, esse seu jeito de falar desse cotidiano, dessa assim, o senhor é ungido mesmo por Deus, porque assim, isso eu achei tão legal a Batian rindo, gostoso de você falando dessa experiência no Amazonas. Isso não tem preço, viu, pastor? É uma coisa assim, ela rindo mesmo. E que experiência maravilhosa Deus está dando para nós, né? Desse tempo. Que bom. Batian, você é muito amada, viu, Batian? Toda a igreja ama muito você. Você é muito querida, viu? Amém. Glória Que a bom. Deus, né? Glória a Deus. Que Tá, bom. obrigada, pastor. Alguém mais quer fazer algum comentário? Quer falar alguma coisa? Pergunta? Shizui quer falar alguma coisa? Alguém quer falar? Não? Tá bom, pessoal. Vamos terminar então. E amanhã é sábado, amanhã tem devocional, tá? E a gente vai dar a introdução, vou dar a introdução de Salmos. É muito interessante a gente começar na introdução de Salmos, porque o Salmo é muito longo, né? São 150 capítulos. Se a gente for dividir isso em três, vai dar 50 dias só de Salmos, né? Eu não sei se ele vai fazer essa divisão certinha, porque tem salmo que é muito pequeno e tem salmo que é muito grande, né? Dizem que o Salmo 119 é um prato de comida, né? Não sei se você já gosta de comer salmão, mas assim, salmão é um salmo grande, né? Mas tudo bem, piada também foi ruim, né? Mas, mas tá bom, né? E amanhã a gente começa a salmo, então, tá? Vamos orar então, pessoal? E desculpa, pessoal, por ter aberto o devocional tarde. Eu tava lá conversando e eu acabei perdendo o horário, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela tua presença nas nossas vidas. E queremos agradecer, Pai, pelo livro de Jó. O livro de Jó é um livro tão estranho e muitas vezes a gente nem lê ele direito, mas essa devocional que a gente fez do livro de Jó foi tão boa, Deus, de poder reavaliar nossas prioridades, reavaliar o nosso relacionamento com o Senhor, reavaliar a nossa visão sobre o sofrimento, reavaliar tantas coisas e principalmente, Deus, eu oro para que cada um aqui que tem participado dessa devocional possa criar esse projeto de viver bem, ter uma vida bem vivida, Deus. Abençoa, Senhor, a vida de cada um aqui com a tua mão, com a tua graça. Faz a gente enxergar aquelas coisas pequenas, insignificantes para os outros, mas que para nós e para o Senhor são tão importantes. Deus, obrigado, Deus, pela nossa família, obrigado pela nossa igreja, pela igreja da Vila e as outras pessoas que são de outras igrejas que estão aqui com a gente também, agradecer pela igreja deles também. Mas nós te agradecemos, Pai, por essa família, a igreja da Vila, que tem sido uma bênção para nós. Nós estamos sentindo falta da comunhão, do estar juntos, mas obrigado, Deus, por poder estar fazendo essa devocional e estar podendo pensar nas coisas do alto do Senhor e poder viver uma vida conforme a tua graça e a tua misericórdia. Te agradecemos, Deus, colocamos o nosso coração nas tuas mãos, que o Senhor continue nos instruindo na tua palavra e que nós possamos salmodiar, louvar o Senhor através do livro de Salmos a partir de amanhã, que o Senhor nos ensine a ser adoradores do Senhor. Te louvamos e te agradecemos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém.
Amém. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Tenha uma ótima sexta-feira e a gente se vê amanhã. Tchau, pessoal.